no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O piso salarial dos profissionais da enfermagem, fixado em R$ 4.750, ainda não é realidade, embora esteja na lei. Uma audiência pública a ser realizada a partir das 9 horas nesta terça-feira na Câmara Federal discute mais uma vez qual será a origem do dinheiro para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem na área pública e também nos hospitais filantrópicos. Mais informações agora com o repórter Sátrio Salles. A Câmara Federal realiza nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, mais um debate sobre os caminhos para a viabilização do dinheiro destinado ao pagamento do piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras, que por meio de um projeto de lei sancionado pelo então presidente Bolsonaro, foi fixado em R$ 4.750. No caso dos técnicos em enfermagem, o piso é de 70% desse valor, e auxiliares de enfermagem e parteiros 50%. O piso é um sonho antigo dos profissionais de enfermagem e, por meio de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, foi suspenso até que o governo federal, o Congresso Nacional e as entidades que congregam os hospitais filantrópicos apontassem o real impacto do novo salário nas contas das redes públicas e filantrópica de saúde. Com a presença de representantes das entidades que congregam os profissionais da enfermagem e das associações de hospitais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e do Planejamento, Simone Tebet, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, farão a leitura real sobre os caminhos que o governo federal define para o piso salarial dos profissionais da enfermagem ser tirado da gaveta. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Uma mobilização de décadas, jornalista Beto Almeida, que passou pelo Congresso Nacional, que foi sancionada essa lei, como bem disse o Sátiro Salles, pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas as entidades filantrópicas da área da saúde foram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram derrubar o piso salarial. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal deu espaço e tempo para o Congresso Nacional, o governo federal, as entidades filantrópicas que congregam dezenas de hospitais em todo o Brasil, falarem qual a realidade, o impacto do piso salarial na conta, no custeio dessas entidades e também para os estados e municípios. O certo é que os profissionais da enfermagem continuam alimentando o sonho de ter um dia o piso salarial. Piso que, ao ser implantado, ou quando for implantado, o jornalista Beto Almeida, já chega defasado, porque esse valor de R$ 4.750 para as enfermeiras, para os enfermeiros, foi aprovado esse valor no mês de agosto do ano passado. E até agora, nada. Mas tem luz no fundo do túnel para o piso salarial se tornar uma realidade e uma conquista verdadeira para os profissionais da enfermagem? Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, tem luz no fim do túnel? Sim. Por que eu digo isso? Porque hoje o presidente Lula está enviando um projeto de lei do Congresso Nacional em regime de urgência para garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem. O plano é que o presidente assine essa medida imediatamente após a aprovação pelo Congresso Nacional. Porque, como já foi dito aí, é o seguinte: qual é o impasse? É que foi aprovado o projeto de lei criando o piso salarial, no entanto, não foi indicada uma fonte de recurso permanente. E aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, entendeu o seguinte, que essa fonte de recursos, ela precisa ser indicada, mas está garantida por meio de um outro projeto de lei que regulamente exatamente esse custeio, de onde virão os recursos no orçamento para garantir o pagamento permanente, de forma contínua, do novo piso salarial da enfermagem. Porque o Mauro Filho, que é deputado federal aqui pelo Ceará, você deve estar lembrado
lembrado que o Mauro Filho chegou a apresentar um projeto de lei em que ele previa a utilização de recursos extras dos fundos constitucionais que estavam com sobra desse dinheiro para pagar o piso de enfermagem. Mas lógico, isso é para os anos de 2023 e 2024, se for o caso, mas isso não é permanente. Então o ministro disse o seguinte, olha, sim, os fundos eles têm, por enquanto, essa sobra de caixa. Mas e aí, depois? Como é que fica a garantia do custeio? Ou seja, é um lençol curto, jornalista Beto Almeida, usa-se o dinheiro desses fundos, né? Exatamente. Para pagar um ano e depois se esquece. Ou seja, aí no outro ano é preciso mesmo lenga-lenga. O que é necessário nesse momento é uma solução definitiva para equacionar e garantir de verdade ou na realidade esse piso salarial dos profissionais da enfermagem. Pois é, esse projeto que o governo já passou, inclusive pela Casa Civil, que há um entendimento em torno do grupo que vinha estudando o assunto, que o presidente Lula está encaminhando hoje, Luzenor, para uma sessão conjunta do Congresso Nacional. É claro que como essa é um projeto de lei do Congresso Nacional, ele tem que passar pela Comissão Mista de Orçamento. O que ocorre? A Comissão Mista de Orçamento do Congresso ainda não foi, essa Comissão Mista não foi ainda formada. Ainda assim, pode ir direto para a análise do plenário, porque foi pedido urgência do projeto. Agora, tem uma questão. Essa reunião conjunta do Congresso Nacional, a primeira dessa nova legislatura, ainda está sofrendo alguma pressão, Luzenor, por parte até de alguns aliados do governo, para que ela não ocorra, possa ser só na próxima semana. Então tem um bocado de senões, mas uma coisa é certa, em relação ao piso nacional dos enfermeiros, os profissionais estão mais próximos de ter essa questão resolvida. O presidente quer, inclusive, o presidente Lula, a intenção dele é começar a pagar em maio, no próximo mês de maio. E aí tem um detalhe, não é retroativo não, tá? Começa a partir de maio mesmo. E, aprovando esse projeto de lei, a partir do ano que vem, claro, já vai ter recursos estabelecidos e previstos no orçamento da União, como em qualquer outra matéria. Nessa sessão conjunta, Beto Almeida, ou melhor, o Senado avalia nesta terça-feira 3 vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro em leis de interesse dos servidores públicos e também que se reflete aí na vida dos profissionais da enfermagem. Entre as medidas, os parlamentares devem decidir se o piso salarial nacional da enfermagem, sancionado no fim do ano passado e com efeito suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, como a gente já fez referência, poderá ser corrigido pela inflação dos mais pobres, o INPC. E essa, no caso do piso nacional da enfermagem, o governo federal, por meio dos ministérios da Economia, da Educação, do Trabalho e da Previdência Social e também da Saúde, além da Advocacia Geral da União, entendeu que a previsão de correção automática pelo INPC fere princípios constitucionais. Oi, Beto, mais um nó para desatar nessa história? Pois é, Luzenor, mas eu acho que esse entendimento é muito mais uma questão de burocracia. Porque, na realidade, é o seguinte, adendos que chegam para discussão dentro de um projeto que já está por demais aguardado e esperado, e nessa sessão conjunta o presidente Lula, inclusive o governo como um todo, tem interesse, inclusive, que essa questão aí dos valores de correção, inclusive de vetos que tem que ser analisados, mas tem também o interesse do presidente, por outros projetos que estão em tramitação na comissão, aliás, no Congresso Nacional, ou seja, nas duas casas legislativas, que o governo tem interesse, inclusive, para esta reunião de hoje acontecer independente de qualquer outro nível de pressão. Por quê? Eu vou citar aqui só 2 projetos que o governo tem interesse. Olha só, ele tem pressa, pelo menos em 2 aqui que eu vou dizer para você. O executivo está esperando liberar 7 bilhões para o pagamento do Bolsa Família, que esse dinheiro estava bloqueados em razão da extinção do Auxílio Brasil. Então tem esse projeto de lei que está para ser aprovado pela Comissão Conjunta da Câmara e do Senado. Então, por isso que o governo quer que essa reunião realmente aconteça hoje. Também, Luzenor, o governo tem aquela questão, preocupação a respeito da CPMI, dos atos antidemocráticos, que foi liderada agora pela oposição. Você sabe que quem propôs essa CPMI mista foi o deputado cearense André Fernandes. Ele propôs, hoje ficou de ser lida essa comissão na comissão conjunta da Câmara e do Senado. Claro, se for lido mesmo, aí vai ter que partir então para análise e depois a indicação de membros e tal. E é isso que os governistas ainda estão relutando. Querem empurrar ainda um pouco mais essa reunião conjunta do Congresso Nacional
para a próxima semana. Mas o governo tem outros interesses mais urgentes, como esse que eu citei, por exemplo, do Bolsa Família. E no caso do Bolsa Família, Beto, nós temos aí filas que se estendem em vários CRAS do Brasil inteiro por conta do corte dos benefícios. Você lembra que o governo federal decidiu suspender temporariamente o cadastro ou o pagamento para mais de 1.200.000 pessoas por conta da desatualização de dados cadastrais. Como consequência, as pessoas têm um período, um prazo para buscar as informações nos Centros de Referências de Ação Social, que são os CRAS, para atualizar os dados pessoais, principalmente as informações sobre a renda, e se essas pessoas se enquadrarem no perfil de renda exigido para permanecer no programa, continuarão recebendo esse benefício de assistência social do governo federal. E aí, Luciano, o governo, lógico, que tem interesse em fazer a liberação desses recursos de 7 bilhões para esse pagamento do Bolsa Família, exatamente em função de que ele sabe que vai inclusive ter que ampliar ou vai ser ampliado o número de beneficiários. Outro ponto também que depende hoje desta ação conjunta, da sessão conjunta da Câmara e do Senado, Luciano, é que você lembra que o governo deu 9% de reajuste para os servidores públicos federais. O acordo é que esse pagamento comece a valer a partir de 1º de maio. É por isso que o governo tem pressa, por exemplo, para obter autorização para os salários reajustados dos servidores em maio, porque o governo deu, mas precisa ainda dessa aprovação conjunta do Congresso Nacional. E isso ainda não foi feito. E nós já estamos hoje no dia 18 de abril. Para você ver como o governo tem pressa nessa questão. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar também, Luciano, porque tem muitos outros assuntos que a gente pode falar, que é esta reunião hoje do presidente Lula com governadores, representantes de prefeitos, para debater violência nas escolas.